Mauro César Pereira, falando desse ano de vergonha para dois cariocas, de realização para o Fluminense, que representou o Rio de Janeiro, ganhando a Libertadores, inédita, e do Palmeiras do Abel. Mauro, que o próprio Abel, como você lembrou no Morning Show Sports, ele falou, Botafogo já é campeão. Ele soube jogar essa pressão pro Botafogo. Alguém deve ter falado pro Abel, Não acho que foi isso não, foi muito lá no começo. Não vamos ficar uma fantasia. Não, mas o Abel agora na recuperação ele falou. É conversa. É só mas falou isso, que perguntaram pra ele. Não, mas no primeiro turno, aí você não, e quando me convencer de que isso aí é um planejamento para... Não. Mas quando o Palmeiras estava se aproximando, ele falou, ainda é o Botafogo campeão. Boca pra fora, pô. Fora, pô. Mas você acha que foi o quê? Achar que o Botafogo fraquejou porque o técnico... Não. Mas você acha que o Abel fez isso porque ele achava realmente que ele não ia? É muita fantasia essa coisa, porque o técnico isso, aquilo, outro. Parece que é o Superman. O que aconteceu foi, o Botafogo tinha o título nas mãos e, como a gente falou agora no Morning Show, o Botafogo cometeu uma série de erros. Tropeçou nas próprias pernas. O Botafogo, não é porque fraquejou, pipocou, isso aí é a zoeira do torcedor. O Botafogo cometeu erros. O Botafogo jogava mal e vencia, não soube entender os seus problemas. Quando trouxe um novo técnico, o técnico entrega o cargo depois de uma derrota para o Flamengo. O Botafogo não soube lidar com isso. Depois toda a culpa foi colocada nesse técnico, como se a troca fosse resolver. Puseram alguém sem condições para assumir o cargo. O time piorou. E quando o Botafogo viu, ele estava todo embananado. Não foi o Palmeiras que encostou no Botafogo. O Botafogo se aproximou de todo o bloco de baixo. Ele desceu, pegou o elevador e desceu. E o Palmeiras estava no bolo ali. E o Palmeiras teve a competência de, nesse momento, ser o time mais regular, ganhando os jogos e fazendo os pontos para ganhar o título que vai confirmar na quarta-feira. Eu não acho que não tem nenhuma relação com o que o outro técnico falou, nada. O Botafogo tropeçou sozinho. Porque é muita pretensão achar que porque um técnico falou uma coisa num time, o time que lidera com 14 pontos fraquejou. Olha, ele falou isso, nossa, vamos fraquejar. Não, isso é bobagem. Isso é fantasia, coisa para caçar clique, eu não embarco nessa. Agora, o Palmeiras vai ser o campeão merecidamente, sem ser brilhante, sendo bem abaixo do que foi o Palmeiras do ano passado, num campeonato risível do ponto de vista técnico, muito fraco, pior campeonato brasileiro dos últimos anos, tecnicamente, emocionante pelo nível de médio para baixo, de medíocre para baixo. Times medianos ou menos, irregulares. Até o Palmeiras teve sequência de derrotas, deu 4 jogos seguidos, todo mundo teve seu momento ruim. E o Palmeiras vai ganhar meio que por eliminação e com competência, toda a competência. Agora, não pode comparar o Palmeiras desse ano com o do ano passado, por exemplo. Quando ele assumiu a ponta, comandou o campeonato, não deu a menor chance para ninguém. Então é um campeonato tecnicamente ruim, que teve um time maluco, que fez uma temporada, na primeira metade do campeonato, muito fora do padrão, totalmente anormal, e que achou que aquilo era normal. O Botafogo não se preparou para o seguinte, estamos vivendo um momento anormal. Temos que estar preparados, porque quando a normalidade voltar, a gente não vai vencer tantos jogos. E temos que manter a distância. E tinha, inclusive, um roteiro prontinho, que era o Corinthians 2017. Se o Botafogo tivesse estudado a campanha do Corinthians, ia perceber, olha, o Corinthians viveu exatamente o que a gente está vivendo. Até os números eram muito parecidos. O que nós vivemos agora, o Corinthians viveu em 2017. O que aconteceu com o Corinthians? Caiu no segundo turno. Mas conseguiu manter ali uma distância, administrou a sua vantagem. Ela caiu muito na segunda metade do campeonato, mas o Corinthians foi administrando até ganhar o título. E correu o risco de perder o título naquela temporada. O Palmeiras chegou a encostar no Corinthians. Até o Alberto Valentim era o técnico do Palmeiras naquela oportunidade. E não precisou o Alberto Valentim falar nada. O Corinthians começou a cair porque o time não era um time para ter uma campanha tão forte também no primeiro turno. Muita semelhança. Então o Botafogo foi, em parte, também um pouco pedante, a sua torcida. Tinha gente falando que, vamos escolher aqui quando vamos ser campeões. Não quero ser campeão jogando fora de casa, vamos ser campeão em casa. Isso tudo vai criando uma atmosfera de uma confiança exacerbada, exagerada, que levou o Botafogo para o buraco. Mas ninguém reagiu, é diferente do que houve na Inglaterra. O Arsenal estava à frente, o Manchester City pegou lá 10 jogos seguidos, 11 vencendo, e foi encostando. O Arsenal tropeçava um pontinho, perdia outro ali. Aqui não. O grupo continua próximo, muito próximo, tanto que podemos ter amanhã 3 times terminando o campeonato com a mesma pontuação, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, né? Isso é possível acontecer, né? Não deve ser mas pode ser que ganhe por 1 ponto. Flamengo vence o São Paulo, o Grêmio vence o Fluminense e o Palmeiras empata, ele termina com 1 ponto na frente, e que ele vença, são 3 pontos só, na última rodada. Então você vê que o bloco de baixo ali, esse segundo bloco, o pelotão que vem atrás do Botafogo, ele não se desgarrou. O Bragantino pode terminar grudado nesse pessoal, o Grêmio passou o próprio Botafogo. O Botafogo que mergulhou nesse pedaço. Mas eu acho que assim, a gente fica muito tentando atribuir, assim, são extremos. O técnico é culpado por tudo quando dá errado. Quando ganha, parece que o cara é um gênio da lâmpada. O Palmeiras, inclusive, acho que esse ano cometeu alguns erros. Como não ter aproveitado antes o Endrick. O Endrick está dando... Vamos falar do Endrick. Na Libertadores, ele foi muito questionado. O Endrick está dando o título ao Palmeiras. Ele é o grande... Não é o técnico, é o jogador.
Um garoto espetacular, mostrando mais uma vez como o Real Madrid realmente, quando ele vem, ele dá tiros certeiros a maioria das vezes, pode errar um ou outro, mas acerta a maioria das vezes, e começa no jogo dos 4-3 no Botafogo, que ele comanda a virada, com 17 anos. Ele comanda a virada, o moleque comanda a virada ali. Quando o jogo estava 3-1 para o Botafogo perde o pênalti, ele assume o comando do jogo, ele vai buscar o resultado, ele faz um gol, ele dá passe para um outro gol, e aí o Palmeiras se vê de novo na briga e vira aquele placar. Não foi o Gustavo Gomes, não foi o Everton, não foi o Marcos Rocha, não foi o Mike, não foi o Zé Rafael, não foi o Rafael Veiga. Quem comandou ali, o protagonista daquela virada histórica foi o Endrick. Então, se a gente tiver que colocar algum personagem, na minha opinião, como símbolo dessa conquista do Palmeiras, é o garoto. Não é o treinador, não. Que demorou a colocá-lo, inclusive. E tem gente que até hoje questiona que se ele estivesse jogando mais regularmente há mais tempo, talvez na própria Libertadores o Palmeiras pudesse ter tido uma sorte melhor. Ele só entra, na verdade, quando o Rony está em uma fase, o time tem uma sequência ruim, e aí ele tem a oportunidade de ter uma sequência de partidos. E quando ele tem essa sequência, ele come. Ah, mas no ano passado, no Paulista, ele tinha 15 anos quando começou a ser colocado ali para o profissional. Ah, tem que subir e tal. 16 anos depois, agora com 17, já, né, pegando mais experiência, mais corpo. Eu acho que ele é o grande personagem dessa conquista que o Palmeiras vai confirmar na quarta-feira. Dessa, né, Mauro? Mas o ciclo é o Abel. Eu tô falando desse ano, né? Desse campeonato. Não, o ciclo é o Abel e o Palmeiras. O Abel não está treinando o América Mineiro, ele treina o Palmeiras, gente. O Palmeiras oferece... O Flávio tem essa opinião que você tem também. Porque, assim, não, mas eu discordo. Parece que o cara tá pegando um time... Não é isso, só que o cara vai ganhar duas Libertadores, dois brasileiros e uma Copa do Brasil. É um dos melhores elencos do Brasil, de um clube saneado pelo Paulo Nobre, que tem dinheiro, que contrata jogadores de bom nível, entendeu? E que dá a ele todas as condições de trabalho. Ele faz um excelente trabalho. Mas é isso que eu ia falar. Um trabalho... Porque o melhor elenco é do Flamengo. O Flamengo é uma bagunça. Mas então, e ele não deixa o Palmeiras virar uma bagunça. Não, ele não deixa, não. O Palmeiras não manda ele embora quando ele tem turbulências. E o Flamengo... Mas você não acha que ele também é responsável por isso? Se a mentalidade... De não deixar o futebol do Palmeiras virar bagunça, acomodar? Eu acho. Se a mentalidade da diretoria do Palmeiras fosse como a do Flamengo, ele seria demitido em 2001, antes da final da Libertadores. Quando ele foi eliminado pelo CRB, quando ele foi eliminado isso na Copa do Brasil, quando ele perdeu para o São Paulo o Campeonato Paulista, né, quando ele perdeu a Supercopa pro Flamengo, quando ele vinha mal no Brasileiro, ficou 18 pontos atrás do Atlético Mineiro e foi campeão. Já teriam falado em mandar... Não falaram em mandar ele embora, não. Na época era o Gagliotti do presidente. Não mandou embora. Deixa o cara trabalhar aí, vamos ver o que vai acontecer. Aí ganhou a Libertadores, aí tudo mudou. E essa linha de pensamento segue. Esse ano mesmo, o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista, mas o Palmeiras foi eliminado de novo pelo São Paulo em casa, foi eliminado pelo Boca, numa Libertadores que não foi boa, empatou em casa com o Deportivo Pereira, empatou com o Atlético Mineiro, que vinha se arrastando naquele momento sem vencer ninguém, foi se classificando em meus trancos e barrancos. Não foi o Palmeiras tão impositivo nesse ano. Mas ninguém fala em mandar o técnico embora. O clube entendeu o seguinte: vamos deixar essa equipe trabalhar. Se lá na frente der errado, tiver que rever, a gente vai rever lá na frente. Que é o correto, é o básico. No Flamengo, não. Mandar embora o Rogério Ceni porque perdeu alguns jogos quando ele não tinha vários jogadores machucados e convocados. Aí colocaram o Renato Gaúcho. Aí depois vem a história do Paulo Souza. Reforma tudo. Quando o cara meteu o pé na porta, não, vão ficar dados os jogadores. Aí fritaram o técnico. Né? Não estou nem discutindo nem a qualidade do trabalho do Paulo Souza, mas sim a maneira como ele foi contratado e demitido. Aí você traz o Dorival, aí fica o Dorival. O Dorival não tem o contrato renovado, mas sequer conversam com o cara para dizer: Dorival, não estamos satisfeitos com isso aqui. O que você vai fazer? Falei isso aqui tantas vezes. Não, pegaram e não renovaram o contrato, sem nenhuma explicação. O Dorival fica sabendo pela imprensa que o Vitor Pereira está sendo contratado. Aí traz o Vitor Pereira. Aí quando chega no Campeonato Carioca, o Flamengo joga bem, ganha do Fluminense 2-0, primeiro jogo final. Toma de 4-1. Põe toda a culpa no técnico. Os jogadores não são questionados, eles são homenageados ainda no final do ano. Tem jogador homenageado. Então o Flamengo é uma bagunça total. O Flamengo tem lá as digitais cravadas do Rodolfo Landim e do Marcos Braz, que são os artífices dessa palhaçada que é o Flamengo. É um circo. Então não tem paralelo. A única comparação do Flamengo e Palmeiras é a questão financeira. São os dois times com mais dinheiro. O Flamengo com mais dinheiro ainda. Mas então, por isso que eu falo, porque o Flamengo tem mais elenco. E o Abel conseguiu fazer esse Palmeiras tão vencedor quanto o Flamengo mais. Se o Abel fosse técnico do Flamengo, numa turbulência dessa, eles demitiriam o Abel. Como demitiriam até o Jorge Jesus, se o Jorge Jesus fracassasse depois de algum tempo. Você acha que não? Demitiram até o Jorge Jesus. Mas o fato desse Palmeiras não acomodar, eu acho que deve muito ao Abel também. Não, claro, mas... Né? Tem um método de trabalho dele que ele cobra muito. O clube dá condições a ele para trabalhar. Estou dizendo, não estou desmerecendo o trabalho do técnico. Estou dizendo assim, quando fala assim, porque é o Abel, eu acho que parece que o Palmeiras é um time pequeno, com jogadores modestos, que ele pegou e transformou numa potência. O Abel não é o Leicester. O Palmeiras não é o Leicester.
quando o Ranieri ganhou aquele campeonato inglês lá de forma surpreendente. O Palmeiras é um dos maiores clubes do país e do continente, com uma excelente condição financeira, estádio, tem muita torcida, muita mídia, né? Bons jogadores, revela hoje jogadores bons, que é um trabalho que já vem de muitos anos, que o Palmeiras não revelava. O Hendrick é uma prova disso, entre outros garotos talentosos que o Palmeiras revelou nos últimos anos, o próprio Gabriel Jesus, que está na Inglaterra e que foi um personagem importante na conquista do título 2016. Então, o Palmeiras já vinha ganhando, inclusive, campeonatos antes dele, já vinha disputando e ganhando, ganhou com o Felipão, ganhou com o Marcelo Oliveira, Copa do Brasil, né? Então, com ele, atingiu um outro ciclo. Ele tem uma participação importante, o trabalho dele é elogiável, sem dúvida alguma. Só que é importante colocar no contexto. Estamos falando de um dos clubes mais estruturados. Da mesma forma, quando o Jorge Jesus, que você tanto adora, fez um grande trabalho, foi muito elogiado, mas ele trabalhou também com um elenco muito forte, né? Tem isso também, né? Que ele pegou o América, que está lá numa crise danada, e transformou em campeão da Libertadores. O Abel não pegou a Portuguesa de Esportes e transformou em campeão. Ele pegou o Palmeiras. É outra história. Isso não desmerece o trabalho, mas a gente não pode, acho que, exagerar nos elogios aos personagens, ignorando o que o clube oferece. E clube grande. Estamos falando de clube. Por isso, até quando você fala aqui, que vai embora, não vai embora, claro que vai ser um impacto para o Palmeiras se ele sair do Palmeiras um dia. Um dia ele vai sair, é um cara que vai trabalhar em outro lugar. Acho que vai viver a vida inteira no Palmeiras. É improvável que isso ocorra. Mas quando acontecer, gente, estamos falando do Palmeiras. Vai arrumar outro técnico e vai seguir. Vai ter uma turbulência, vai ter uma dificuldade, mas vai seguir. Como outros treinadores já saíram do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do Cruzeiro, do Atlético, do Inter, e o clube segue. Eu acho que a gente, às vezes, personifica demais e superestima os personagens como se fosse só eles, e os clubes fossem algo menor. Eu acho que o clube é o maior, o clube é o mais importante. E o Mauro falou, né, Vanderlei Nogueira, sobre essa situação do Hendrick, né? A situação do Hendrick, eu entendo o que o Mauro diz, eu só valorizo realmente muito o Abel, porque eu acho impressionante em 3 anos ganhar o que ele ganhou e não deixar acomodar. Pra mim, o que o Abel faz nesse Palmeiras é o que não tem no Flamengo. Olha o ano do Flamengo, que pouca vergonha que foi. Se é o Abel Ferreira num Flamengo desse, como se é o Tite que assumiu agora, eu acho que não deveria deixar acontecer a bagunça que aconteceu. Como no Palmeiras, ele soube sempre segurar, vai ser um ano frustrante, tá bom, mas vamos manter o foco, vamos manter disciplina. Você vê que os caras jogam, eles dão tudo. O Palmeiras pode jogar mal, mas ele se dedica, ele corre. Jogadores como Dudu, Rony, Veiga, os caras ganharam tudo e continuam querendo ganhar. No Flamengo, a gente vê o Gabigol fazendo musiquinha, a gente vê jogador meio que se acomodando, jogando mal, dando sorrisinho no meio-campo quando perde, como aconteceu com o Atlético Mineiro. Do jeito que perdeu com o Atlético Mineiro, era pra sair de campo de cabeça baixa. Ficaram batendo papo no meio-campo com os jogadores do Atlético, dando risadinha. Então, eu vejo muito no Abel o fato dele manter esse Palmeiras competitivo por 3 anos. E o Mauro também deixou claro que ele também vê nisso. Agora, falando do Hendrick. O Hendrick, porque eu já falei aqui, o que o Mauro acabou de falar, é o título brasileiro do Hendrick. O Palmeiras já estava praticamente perdido. Ele faz aquela partidaça contra o Botafogo, já tinha feito uma boa partida no jogo anterior. Foi contra o Red Bull Bragantino, Mauro, que ele fez gol também. Teve uma partida anterior que ele também decidiu, mas não como foi contra o Botafogo. Contra o Botafogo ele fala, joga em mim. 3-0 ele faz 2 gols, participa da virada e depois é uma crescente desse Palmeiras. É um moleque que já foi vendido por 60 milhões de euros por Real. Poderia estar acomodado e mostrou ter uma cabeça absurda, né, Wander? Esse moleque tem um baita futuro pela frente. Boa tarde para você, Osmar. Queimado pelo sol... Realmente foi uma grande festa em alto mar e só se fala nisso naquele oceano. Eu queria só dizer assim, o mar de Búzios nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. O bicho foi uma coisa impressionante mesmo. Bom, eu queria primeiro só dar uma pitadinha sobre o Abel. Eu quero dizer o seguinte, ele tem o mérito de não ter destruído tudo. Alguns treinadores chegam e destroem tudo, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, a recente passagem do Laje, né? A coisa estava boa, os jogadores fizeram motim, foi uma esculhambação lá, ele não teve jeito de segurar e o dono aceitou, agora parece que está arrependido por ter atendido o pedido dos atletas. Você vai falar isso muitas vezes. Com relação ao Abel, ele é extremamente importante. Agora, eu vou ressaltar aqui o que foi dito no final da semana passada. O Abel vai para a história do Palmeiras, extremamente importante, ganhador para valer, tá tudo certo. Agora, o Palmeiras foi extremamente importante na vida dele. Foi uma bênção que aconteceu na vida do professor Abel Ferreira.
essa bênção é recíproca. É ótimo quando a instituição e o personagem dão certo, e o sucesso é bom para os dois. Mas o Palmeiras descobriu. Ele estava lá escondidinho no futebol da Grécia. Descobriu, dizem que foi, eu acredito, na informação do ex-presidente Maurício Gagliotti, o Anderson Barros, que trouxe e deu certo o professor Abel. Ele veio para um time com saúde financeira, que inaugurou um estádio em 2014, depois que ele chegou. Ele encontrou um estádio legal lá, em 2014. As 3 últimas administrações sérias, né, no sentido de gestão, parece que todo mundo elogia: Paulo Nobre, Maurício Gagliotti e Leila Pereira. Todos os presidentes, a Leila Pereira, agora falando dela, que é a presidente atual, não é sensível à cornetagem de torcedores organizados. Quando pedem a cabeça de jogador ou do treinador, ou picha, ela pouco se importa. Isso já é algo muito bom para um técnico que vai trabalhar num clube, grande clube brasileiro. Elenco, que os jogadores foram citados aqui, os personagens que você citou, quase todos, quando o Abel chegou, já estavam lá. Várias contratações que foram feitas com indicação do professor Abel não prosperaram. Palmeiras gastou muita grana e alguns até foram esquecidos e não atuaram. Pronto. Eu até entendo. Só que Libertadores não ganhava há 21 anos. Não, tá ótimo. E ele ganhou 2 seguidas. Ganhar é ótimo. Por isso que eu falo. Porque é claro que ele pega um time saudável, um time com elenco bom, mas é muito raro alguém ganhar 2 Libertadores seguidas. Não, mas é o conjunto da obra. Ele é o comandante? É claro que ele tem percentual aí respeitável. Agora, esse ano eu acho que ele foi lerdo. Olha o que eu estou falando. Lerdo para descobrir que o Endrick poderia ajudá-lo muito. Se ele tivesse, falei várias vezes, vou repetir, se ele tivesse confiado mais no Endrick, eu acho que com o poder de fogo do Endrick, o Palmeiras teria mais gols e não é nenhum delírio acreditar que poderia ter chegado na liderança com mais folga. Não deixando, por exemplo, para a última rodada. Já é campeão, a diferença é muito larga, mas poderia ter chegado com mais folga. O Endrick estava jogando errado. O grande ídolo do time, ou do clube, um deles, o grande Marcos, gravou um vídeo na rede social dele dizendo, quando viu o Endrick jogar, tá jogando errado, vão matar o moleque. Ele entendendo que o Endrick tinha que jogar pelo meio. E você citou aí, todos citaram o jogo contra a virada do Botafogo, foi por aí que foi o inferno que ele fez, tá certo? Então, o professor Abel é extremamente importante, mas não é, digamos assim, morador do Olimpo. Eu acho que existe mesmo, em alguns momentos se exagerou, mas que ele é importante, nenhuma dúvida, está na história. Se ele for embora, não vou considerar ingrato, ele falou que eu não sou ingrato, se ele for embora, não sei se vai, se ele for embora, não vou considerar ingrato num esporte tão profissional, é absolutamente compreensível. Parece que o Palmeiras está tentando fazer com que ele fique, mas se ele não ficar, eu acho que existe uma multa, como já foi dito nos bastidores, e que quem for contratá-lo, imagine, pode pagar essa multa e ele vai tentar o sucesso em outros países. É isso. Palmeiras ganha com justiça, e o Botafogo vai passar para o Guinness como alguém que estava quase chegando e caiu no abismo. É isso. Agora, tem até aí, né? O PH é muito politicamente correto demais. Palmeiras enfrenta o Cruzeiro buscando um novo título. Já é campeão, pô. Já é campeão. Buscando um novo título. Que palhaçada. Vai ser 9-0 pro Atlético Mineiro. Vai ser 5-0. Como é que é? Já pode botar aqui. Palmeiras campeão. Já era. Você achou o que está escrito infeliz, não é isso? É lógico. Deixa eu só concluir. Mas infeliz, a ideia, eu dou risada, porque eu acho que tá de gente faturando para burro aí, porque vai ter três produções, mega produções. Estão levando 3 taças para os 3 estádios. Que é um negócio assim... que aí é brincadeira. Na minha cabeça não entra. Levar 3 taças. Porque pode ser que em algum dos estádios, que não seja o jogo do Palmeiras, surge o campeão e vai ser um vexame. Cara, ou não leva nenhuma,
Levar 3 é muito, sabe? Alguém falou assim, vamos fazer 3 grandes shows. Tá todo mundo contratado ou não está contratado? Vai ter mariachi antes dos jogos? Cara, puxa vida. E outra coisa, a festa da CBF vai ser em fevereiro que eles estão. Então não precisa fazer isso. Vai gastar... Ou tá sobrando grana, eu sei que tá sobrando grana para fazer isso. Sabe, eu acho assim uma coisa tão boba. Vale a volta olímpica. O cara ganhou, vai fazer um carnaval lá para sua torcida ou para a torcida que estiver lá no jogo da vitória e acabou. Sabe, 3 montagem de 3 circos. É patético. O Palmeiras já é o campeão brasileiro. O próprio Palmeiras já se trata como campeão brasileiro, porque tem que tirar aí um saldo de gols de 9 gols do Atlético Mineiro para chegar no Palmeiras e não vai conseguir mais chegar.